meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez com a nossa série Prisões da Mente e fazendo um apanhado geral, uma revisão. Nós já vimos no nosso primeiro vídeo dívida, no segundo culpa, no terceiro procrastinação, no quarto inveja, no quinto rancor e hoje é o nosso sexto, penúltimo vídeo dessa série Prisões da Mente. E eu faço questão de começar a abordar esse tema usando um versículo que eu acho um versículo extremamente contundente sobre a questão. Ou seja, um versículo que fala de uma maneira muito patente sobre a natureza desta prisão de mente. Jó 3:25, que fala: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. A sexta prisão de mente é o medo. O medo, ele é em si um instinto de autodefesa. É uma programação mental advinda do instinto para a autopreservação. Medo de se queimar, medo de cair, medo de altura, coisas que preservam você. Muito diferente, por exemplo, de repugnância, que as pessoas confundem as coisas. Tenho medo de aranha, tenho medo de sapo, tenho medo de barata. Pessoal, peraí. Você pode ter uma sensação de medo, mas na verdade isso é repugnância. E o interessante é que esses medos meio sem sentido, eu costumo geralmente conversar com pessoas e eu mostro o seguinte: até parece mesmo que o sapo tem uma boca que consiga te engolir, né? Até parece que a barata, entendeu? Vai botar você em cima e voar. Ou seja, existem coisas que a gente tem que processar de uma maneira mais racional. Não confunda medo com repugnância, com nojo. Isso são coisas diferentes. Uma vez eu testemunhei uma coisa, para muitos pode parecer engraçado, mas isso é muito triste. Um homem de quase 1,90 m, fortão, grandão, com medo de um chinelo na mão, assim, com pontinha de dedo, assim, para matar uma barata. Um escândalo para matar. Tem um amigo meu que ele tem um medo tão grande de rato. Eu não vou citar o nome dele. Provavelmente ele vai ver esse vídeo, ele vai saber na hora que eu tô falando dele. Ele já tem 40 e poucos anos, tem 3 filhos, entendeu? É um homem que é um empresário. Ele chamou o pai dele, entendeu? O pai dele saiu de casa. No meio da noite veio de casa para matar um rato. Aí eu tentei, eu não estou enxovalhando nem achando engraçado, não. Eu tô analisando como foi triste a infelicidade da situação. Porque o medo dele com o rato paralisou ele, paralisou os filhos, paralisou a esposa. Ninguém tomou atitude, ele chamou o pai. Olha, o medo dele conseguiu atingir uma pessoa que não mora com ele. E o interessante é que ele falou para mim: eu passei a minha vida toda tendo medo de rato. E nunca confrontou este medo, este problema. As prisões de mente existem porque as pessoas se omitem em confrontá-las, em resolvê-las, em redefini-las, rediscuti-las consigo mesmo. E o interessante é que aquilo, tudo que nasce cresce. E aquilo vai fermentando, vai aumentando de um modo tal que a coisa realmente ganha proporções intoleráveis. Medo de avião. É um medo péssimo. Mas se você for racional, tem alguma justificativa, né? É um meio de transporte que você está lá em cima. Mas estatisticamente é a maneira mais segura de viajar. Você vê muito mais carros batendo do que avião caindo. Quando você começa a se apegar ao racional da coisa, o medo ele costuma perder sua força. Interessante que existem alguns passos para você vencer o medo. Primeiro, não confunda medo com repugnância, com nojo, com estresse pós-traumático, ou seja, você teve uma situação e por causa daquela situação você
colocou aquilo numa dimensão grande dentro de você e toda vez que a coisa começa a se parecer um pouco com aquilo, aí você não, é aquilo de novo e você revivencia. É um trauma, estresse pós-traumático. Medo é diferente. Medo é mais, quando é um medo natural, porque existe isso, é uma coisa mais aliançada, mais associada ao instinto de autodefesa, instinto de autopreservação. Mas quando a coisa extrapola isso, não. Aí tem outro nome, é fobia. É uma psicopatologia, é uma psicopatia. E o ramo das fobias, aracnofobia, ou seja, medo de aranha, tantos medos, necrofobia, que é medo a tudo relacionado à morte, a tanatofobia, medo da morte em si, que é uma coisa relativamente natural, mas todo mundo um dia vai. Você precisa lidar com as coisas da maneira mais natural possível. Eu estou dizendo possível porque não é fácil. Um outro passo, aceitar a questão do medo. Uma das piores coisas que existe é quando a pessoa ela não se aceita. E eu vou explicar isso. Não é que você vai aceitar o medo, mas aceitar o fato que você tem aquela fragilidade começa a motivar você a lidar melhor com ela. Olha, eu tenho uma fragilidade, eu tenho medo de altura, eu tenho um receio disso. Mas depois que você fizer essa consideração, não pare por aí. Comece a trabalhar dentro dessa fragilidade. Comece a trabalhar dentro desse desconforto. Não é que você assume aquele mal para você e diz acabou. Não, não é assim. Lá no Salmo 34:4 fala uma coisa: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, buscar. Buscar a Deus para quê? Para livrar dos medos. Mas o cara ele tem um passo, ele dá um passo, faz uma ação, toma uma iniciativa em relação ao receio. Ele não convive com aquela fragilidade. Ele não permite que aquilo faça parte da vida dele de uma maneira tão fácil. Não, eu vou lutar contra isso. Olha, escreva sobre os seus medos. Eu vou te dizer por quê. É muito interessante quando você, toda semana, você faz a questão do diário semanal ou do diário mesmo, para ver como o teu comportamento ele varia, se ele permanece, se existe algum tipo de oscilação nesse teu medo. É uma forma de autoanálise. Pessoas que têm diários, ou seja, pessoas que têm o hábito de ter um diário, são pessoas que normalmente se decepcionam menos na vida e sofrem menos, porque aprendem mais com os próprios erros. Por quê? Porque não esquece, ele não guarda a informação de maneira traumática, mas guarda a informação de maneira pedagógica, ou seja, a experiência, o que ele aprendeu. Escrever sobre os medos tem essa prerrogativa. Cara, por que eu tenho medo disso? Por que eu tenho medo daquilo? Para quê? O para quê, o porquê e o como. Cultive pensamentos positivos. Isso não é papo de hippie, não, viu? Isso não é papo de gente que não tem o que fazer. Quando você cultiva bons pensamentos, uma série de coisas acontece. Mas tem pessoas que parece que gostam de ser mal encarado, de ser aquela coisa amarga. A pessoa, tudo bem, quando a gente acorda de manhã, todo mundo tem cara de joelho. Mas o cara que quer fazer essa cara o dia todo, a semana todo, o mês, ninguém te aguenta. Quando você começa a cultivar bons pensamentos, olha, eu vou fazer isso visando aquilo, olha bem o propósito, a objetividade, te dando solução para uma coisa íntima, uma prisão de mente que pode ser solucionado com objetividade. Olha bem, ressalte as suas vitórias. Existe uma abordagem que eu acho uma abordagem muito errada. Existem alguns psiquiatras, eu não vou dizer o país, que, por exemplo, se você tiver aracnofobia, ele pega uma aranha, coloca a 2 metros de você, depois a 1 metro,
depois colocar aranha no seu braço. Eu não acho isso conveniente e não acho. É claro, isso dentro de um período, dentro de um intervalo longo. Mas mesmo assim eu acho ofensivo, invasivo demais e eu acho que isso não tem fundamento. Uma boa partilha e considerar os porquês e os praquês eu acho que é muito mais efetivo. O medo, como eu falei, ele tem uma função instintiva e uma função realmente de autopreservação. Mas você viver com o medo, encarcerado pelo medo, aí não. Aí é outra coisa. Foque na sua respiração. Isso é muito importante. Olha bem, geralmente, quando você extrapola a fobia, começam a aparecer. Isso é no topo das crises de medo. Aí vem algo patológico chamado pânico. E crises de pânico, a síndrome do pânico, ela tem como um dos seus sintomas a falta de ar. A pessoa começa a ter dispneia, psicodispneia. Quando você começa a apresentar isso, o que você faz? Mas olha, encha o pulmão de ar, mantenha ele lá dentro e solte bem devagar. Interessante que todas as vezes que eu vou pregar, isso aqui no canal você pode ver lá na lista pregações, todas as vezes que eu vou pregar, eu peço para as pessoas fecharem os olhos e respirar profundamente, suspirar. Para quê? Oxigenar mais o cérebro. Porque no momento que você faz isso, você motiva epifanias, ou seja, você motiva novos e bons pensamentos, ou seja, soluções. Quando você respira bem, todo o resto vai bem, porque você traz oxigênio, você traz a via aberta para que você se sinta plenamente viável para você mesmo. Agora, quando você permite que a coisa realmente vá, e quando você vê que, cara, sozinho não dá, faça terapia. Procure um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo. Não é vergonha. Interessante, eu fico pensando, tem gente que ainda, em pleno século XXI, ainda acha, olha, não vou procurar psicólogo, psiquiatra, não, psicanalista eu? Não, eu não sou doido, eu sou uma pessoa normal. Eu queria, inclusive, fazer uma colocação, abrir um parênteses aqui. Não existe uma palavra mais falsa do que essa palavra normal. O dicionário diz que a palavra normal é aquilo que uma coletividade considera regular. Ou seja, normal é o que a maioria diz que é normal, sendo assim um conceito democrático. Então, se a maioria acha que é normal você passar merda na cabeça, então vai ser normal. Veja que é um conceito extremamente vazio. Não existe um insulto pior do que ser normal. Por quê? Se você parar para pensar na definição categórica dessa palavra, você vai ver que é um verdadeiro atentado contra a tua personalidade. Agora, você ser saudável de mente é outra coisa. Contudo, esse conceito de normalidade popularizado na sociedade que nós temos é um conceito muito doentio. Medo é uma prisão de mente que você precisa confrontar dessa maneira que eu te sugeri. Mas perceba, eu vou ressaltar, se você observa que olha, é maior do que eu mesmo, é maior, eu não consigo, eu preciso de ajuda, já é o primeiro passo, reconhecer que precisa de ajuda e procurar alguém, procurar por essa ajuda. Irmãos, meus queridos amigos, não sejam reféns do medo. Libertem-se desta prisão de mente. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro.